Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Quantas pessoas já têm sentido o seu favor, o seu poder, a sua graça? Eu agradeço mais uma vez estar podendo ministrar nessa casa, onde o Senhor tem nos colocado para congregar, crescer e dar fruto. Essa é uma quinta profética. E algo só pode ser profético se Deus estiver no negócio. Algo só pode ser profético se Jesus estiver no negócio. Algo só pode ser profético se o Senhor Espírito Santo estiver no negócio. Essa não é uma noite comum, é uma noite onde nós nos reunimos diante de um nome que tem todo o poder nos céus e na terra. Essa é uma noite especial porque reunimos diante do nome de Jesus de Nazaré. E quando Pablo me chamou essa semana para poder estar ministrando aqui sobre o Espírito Santo, né? As pessoas normalmente me veem ministrando sobre o Espírito Santo. Eu gosto muito de ministrar sobre a pessoa do Espírito Santo, porque eu entendo que quando somos guiados e somos direcionados e somos avivados pelo Espírito Santo de Deus, nós vivemos uma vida extraordinária, não uma vida ordinária, uma vida comum, mas uma vida extraordinária nessa terra, conquistando aquilo que Deus tem para as nossas vidas e para as nossas histórias. Então eu amo falar sobre o Espírito Santo, mas essa noite eu quero pregar algo que eu nunca ministrei sobre o Espírito Santo. Eu quero ministrar algo diferente nessa noite que o Senhor me fez compreender e entender através de um estudo com um pastor abençoado. E essa noite eu quero falar sobre o mover, o agir do Espírito Santo na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que em 1 Coríntios, abre lá, Rafa, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, olha, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas hoje eu quero levar a mim e a você, olhar para Cristo, que nós nessa noite sejamos inspirados pelo próprio Senhor, pelo próprio Cristo nessa noite. Então quando eu volto para a pessoa de Jesus, quando eu volto para Jesus aqui na terra, eu quero começar a pregar aquilo que nós vimos através da sua palavra e através dos seus feitos, Jesus ainda na terra. A palavra fala em João capítulo 3, versículo 34, abre lá, quem está abrindo aí. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Deus nessa noite, Ele quer dar o Espírito não por medida, mas Ele quer transbordar do seu Espírito sobre a sua vida nessa noite. E nós só podemos receber algo nessa noite se Jesus, que tem poder nos céus e na terra, nos dá. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, antes de começar dentro deste contexto. A Bíblia fala que Jesus, ensinando aos seus discípulos a respeito da oração, no fim ele diz assim, olha, vós que sois mais saber dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus que está no céu. E aí a palavra de Deus diz assim: todos a quantos pedirem o Espírito Santo de Deus, Deus dará. Todos quanto pedirem o Espírito de Deus, Deus dará. Então nessa noite eu quero te motivar a pedir a presença do Espírito de Deus na sua vida e na sua história, porque Deus está pronto para derramar, para te dar o Espírito da verdade. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, não, primeiro Lucas capítulo 1, 35, por favor. Não sei se está colocando, como está aí. Lucas 1, 35. Está falando de um tempo onde Jesus
vai vir no ventre de uma mulher chamada Maria. Está falando de um tempo onde há o cumprimento do querer de Deus na terra. Está falando de um tempo onde é cumprimento a qual outros homens, profetas de Deus, messiânicos, falaram a respeito de Jesus, que ele viria como o cordeiro que tira o pecado do mundo. E este é o momento que vem o anjo falar com Maria a respeito da vinda de Jesus. Lucas 1:35. Então o anjo do Senhor lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti. Esse momento está o anjo Gabriel dizendo para Maria, uma mulher que era virgem desposada. Ela tinha um compromisso com um homem chamado José, que era da tribo de Judá, da linhagem de Davi. E a palavra de Deus diz que chega então o tempo de Jesus ser manifesto. A Bíblia diz que Maria não havia coabitado com José, ela não tinha tido relações sexuais com José, ela era uma mulher virgem. Então vem o anjo de Deus e diz: olha, mulher, você foi escolhida, você foi agraciada para que o seu ventre receba aquele a qual os profetas disseram: receba como aquele foi enviado para libertar o meu povo, para cumprir toda a palavra que estava escrita a respeito dele. E esse anjo vai esclarecer como seriam essas coisas, porque Maria, ela olha para ela e diz: como vai ser isso? Eu sou virgem, eu não coabitei com José, como será essas coisas? E o anjo então esclarece para Maria, versículo 35: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Então eu vejo o início da história de Jesus, Jesus sendo formado no ventre de uma mulher, não pelo um ato sexual, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder do Altíssimo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus na concepção de Jesus vindo encarnado na terra. O Espírito Santo de Deus, ele traz o nascimento para gerar Jesus na terra. O que eu quero te motivar nessa noite é que o Espírito Santo de Deus, ele quer estar toda a sua trajetória nessa terra. Quando a gente olha isso, a gente vai ver que Jesus, ele não é como os homens da terra. Jesus, ele não nasceu como nós, porque a Bíblia fala que todo que nasce, Romanos 3, abre lá, Rafa, Romanos 3, 23. Põe para mim o 23, só para ver se é isso. É isso mesmo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando Jesus nasce, ele não nasce em pecado, ele nasce como filho de Deus, como santo, como cordeiro que tira o pecado do mundo, como aquele que veio resgatar a mim e a você. Porque o Espírito Santo estava gerando Jesus no ventre de Maria. O poder do Altíssimo a envolveu. E Maria se encontra então grávida de Jesus. A Bíblia fala então que Jesus nasce. E Jesus nasce e está ali os 8 dias. Jesus é levado ao templo para ser consagrado ao Senhor. E a Bíblia fala que havia ali Ana, que era uma profetisa, e também havia um homem, Simão. E quando Simão pega Jesus nos braços, Simão, pelo Espírito de Deus, ele reconhece que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era aquele que traria salvação, que Jesus era aquele que restauraria a sorte de Israel e até os confins da terra, eu e vocês, que somos chamados os gentios.
O Espírito Santo está em toda a caminhada da igreja. O Espírito Santo está em toda a caminhada do povo de Deus. Então eu quero ser profeta de Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo está na tua caminhada. Ele te viu você sendo gerado. Ele viu a sua história. E Ele te pega na mão nessa noite. A Bíblia fala então que Jesus, Ele vai crescendo. E quando Ele está com 12 anos, vamos ler lá. Lucas 2, capítulo 40. Dani, o que você quer falar para a gente hoje? Que o Espírito Santo, Ele é a terceira pessoa da Trindade, o Senhor Espírito Santo. E que nós precisamos dEle, porque Ele é o penhor da nossa salvação. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. O Espírito de Deus estava sobre ele. Então Jesus crescia, porque Jesus nasceu e Jesus foi se desenvolvendo, e ele foi se crescendo, e ele foi se fortalecendo no Senhor, se fortalecendo na presença do Espírito, se fortalecendo na graça de Deus. E por se fortalecer na presença do Espírito, ele começou a ser um homem sábio, a ter uma sabedoria, não uma sabedoria da terra, mas uma sabedoria que veio do alto. Porque Filipenses capítulo 2, versículo 5, Rafa, hoje nós vamos ler Bíblia. A Bíblia diz que Jesus tende em vós o mesmo Espírito que houve também em Jesus Cristo. Continua. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. O que Deus está falando conosco? Que Ele era Deus. Ele veio ao mundo, mas Ele não reivindicou ser Deus. Continua, mas pelo contrário, Ele esvaziou de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres vivos. Continua, Rafa. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando a obediência até a morte, e a morte de cruz. Ou seja, quando Jesus foi crescendo e se desenvolvendo, e sendo homem com sabedoria e com graça, ele estava vazio dele, para que o Espírito manifestasse e enchesse a sua vida. O Espírito Santo está querendo se manifestar sobre a sua vida, está querendo que muitos lugares que estão ocupados sejam desocupados, para que Ele seja Senhor da sua vida, da sua história, e traga um crescimento, e traga uma graça, e traga uma sabedoria que vem do alto para viver nessa terra. Nós erramos demais, igreja. Nós perdemos demais. Nós vacilamos demais. Porque o lugar que é dele, muitas vezes nós colocamos outras coisas, e deixamos de ter graça, e deixamos de ter sabedoria, e deixamos de ser plenos em Deus. Você vai ser pleno em Deus quando o Espírito Santo de Deus tiver lugar de honra e de Senhor na sua vida. Então houve um crescimento natural. E muitas vezes nós queremos pular as etapas. Nós não queremos participar do crescimento natural. Nós não queremos ser fortalecidos. Porque quando você é fortalecido, você se torna apto para vencer as batalhas e as dificuldades dessa vida. É tempo de crescer em Deus. É tempo de ser fortalecido na força do seu poder. Igreja, olha o mundo.
se você não estiver fortalecido na força de Deus e do seu Espírito, você vai ser presa fácil. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite. Se você estiver cheio do Espírito Santo, deixa eu te dizer algo nessa noite. Ninguém vai te conter, porque está escrito: maior o que está em mim do que está no mundo, maior do que está em você do que está no mundo. Ele te habilita, o Espírito que está sobre a sua vida. A Bíblia fala que Jesus, ainda criança, foi dito hoje sobre as crianças, ele ensinava os mestres da lei, porque o Espírito Santo enchia ele e dava sabedoria. O que você precisa nessa noite é só ter a sensibilidade de entender e de receber o que o Espírito de Deus ministra sobre a sua vida e sobre a sua história. E chega um tempo onde Jesus, passa os anos, a Bíblia não fala do que Jesus fez, mas fala de um tempo onde Jesus se apresenta para exercer o seu ministério. E a Bíblia fala que Jesus então vai a João Batista ser batizado no Rio Jordão. Quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a qual eu não sou digno de tirar as suas sandálias. E nessa noite eu aprendo muito com isso. Olha onde está esse texto para mim, Rafa, em nome de Jesus. Porque quando Jesus vai diante do profeta, João Batista, a qual também os profetas de Deus falaram a respeito dele, que ele seria aquele que direitaria o caminho, o precursor de Jesus. Ele estava pregando no deserto, e a pregação de João era: arrependei-vos dos seus pecados. Alguns doutores da lei, eles diziam: raças de víboras, produzir frutos de arrependimento, para que vocês possam alcançar o reino de Deus, porque está chegado o reino de Deus. Essa era a pregação de João Batista no deserto, e a palavra de Deus diz que vinham muitas pessoas a serem ministradas e a serem batizadas por João Batista, porque João Batista, ele pregava o batismo nas águas para o arrependimento, porque ele simbolizava, quando o homem entrava, mergulhava naquela água, ele estava morrendo para o pecado, e quando ele levantava, ele estava sendo regenerado, vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Mas imagina Jesus indo a João Batista. Jesus não tinha pecado, Jesus não nasceu em pecado, mas a Bíblia diz que quando ele foi para lá para cumprir toda a lei. E quando ele está ali, ele está dizendo, ele está assumindo a Deus: eu reconheço o meu ministério, eu reconheço a cruz, eu tomo a cruz, eu entendo que eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eu entendo que eu tenho que estar aqui para cumprir essa lei, porque muitos virão e serão batizados em meu nome, e por obediência a Deus, por obediência à vontade de Deus, de Jesus ser o Cordeiro de Deus, essa verdade vai ser transformadora na vida daquele que crê. Sabe por que o nome de Jesus tem todo poder? Porque ele obedeceu a Deus e morreu por nós na cruz do Calvário. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós. Ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado de Deus. E naquele momento extraordinário,
de obediência à vontade de Deus. Deixa eu te dizer algo. Você sempre vai viver algo extraordinário quando você estiver em obediência à vontade de Deus. A linguagem do amor de Deus é a obediência à sua vontade, à sua palavra. Quando você obedece a Deus, você atrai a manifestação de Deus sobre a sua vida. Jesus vai ser batizado por João Batista. Muitos foram batizados por João Batista, mas chega o momento que o Filho de Deus vai ser batizado por João Batista. E quando ele está fazendo aquele ato de ser batizado por João Batista, em obediência, Jesus assumindo aquilo que ele veio para fazer, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Bíblia diz que os céus foram abertos. E soou um som dos céus dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A Bíblia fala que nesse momento desce do céu uma pomba, que simboliza a presença, simboliza a pessoa do Espírito Santo, e pousa sobre Jesus. Esse é o momento que Jesus recebe autoridade, unção, para poder cumprir o seu ministério sobre essa terra. Dani, o que você quer ministrar nessa noite? Que quando nós buscarmos e clamarmos a sua presença, Deus também enviará a unção necessária, capacitadora, para te fazer vencer e cumprir a sua chamada, o seu ministério e o seu propósito de vida nessa terra. A Bíblia fala então que Jesus, ele levanta daquele lugar e de repente começa a exercer o seu ministério. Porque em todo o tempo Jesus tinha um Espírito, amém? O Espírito Santo, amém? Você também tem o Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. Como é isso? Quando eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu reconheço publicamente diante dos homens que Jesus é o meu Senhor, a Bíblia diz que quando eu confesso com os meus lábios que Jesus é o meu Senhor, que Ele é o dono do meu coração, que Ele é o meu Deus, a Bíblia fala que Ele escreve o meu nome no livro da vida. E quando eu ali cumpro a lei, batizando, morrendo para o pecado e tendo um novo nascimento, que é uma vida regenerada em Cristo Jesus, a qual Jesus disse para Nicodemos: você tem que nascer da água e do Espírito. Ali nós recebemos a pessoa do Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a trabalhar nos nossos corações, fazendo aquilo que Ele faz por excelência. Você já viu o mover do Espírito de Deus? Você já viu quando o Espírito Santo de Deus fica falando no seu coração e trabalhando no seu interior e dizendo: faz desse jeito, trazendo vida à palavra e trazendo salvação ao seu coração? Arrependimento. Mas chega um tempo onde Ele faz morada em nós. Mas a Bíblia também fala deste momento onde nós somos revestidos de poder e de autoridade para viver e continuar a obra do Senhor. Aquele momento era o momento onde Jesus estava iniciando o seu ministério. Tinha muita caminhada para ser vencida por Jesus nessa terra. E em todo o tempo, quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que Jesus, Ele andou com a unção do Espírito, guiado pelo Espírito. É mesmo, Dani? Me mostra na palavra de Deus. Abre lá comigo, João 4. Jesus amado, é Lucas 4. Foi muito rápido, Senhor. Lucas 4,
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Repete comigo: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então eu quero abrir só um parêntese rapidinho. Talvez você está aqui nessa noite, é convidado, veio a primeira, segunda, terceira, quarta vez, não sei. Talvez você está aprendendo as coisas de Deus. Talvez você está entendendo que Jesus é o Senhor, porque o Espírito Santo está aí te convencendo. A revelação de quem Jesus é, não é homem, não é pastor que prega, é o Espírito Santo de Deus, que abre o seu entendimento e faz entender que só Jesus salva e liberta, e restaura o homem do pecado. Ele está trabalhando no seu coração. Se hoje Ele estiver trabalhando no seu coração, batendo na porta do seu coração, abra o coração para que o Espírito entre e faça morada, para que Jesus entre e faça morada, e que você faça um discipulado, e que você venha às águas baiximais. Talvez você está aqui nessa noite duvidoso, não tenha dúvida, entra nesse caminho que é estreito, mas a Bíblia diz que esse caminho que é estreito, ele leva à eternidade, ele leva aos céus, ele leva a Nova Jerusalém. Não perca tempo, não é tempo de perder tempo, como foi dito nessa noite. Se posicione, tome posição diante das coisas de Deus. É hora de cumprir aquilo que o Senhor tem colocado. Muitas vezes nós somos tardios, mas o Espírito Santo nessa noite está te cutucando. Vamos para as coisas que Ele tem para a sua história. E depois de Jesus cumprir então o batismo em Jordão, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele já tinha o Espírito, mas ele recebeu uma porção. E de repente, a sua caminhada começou a ser diferenciada, porque ele começou a ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele estava no Jordão, de repente Jesus sai do Jordão, e pelo Espírito ele vai ao deserto, porque os que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Eu me lembro de um pastor que já não está entre nós, pastor Glaicon Terra Pinto. Ele era do ministério da Igreja Batista Floresta, e ele dizia algo assim: irmão, se você ainda não sentiu que você é filho de Deus, você tem que sentir essa verdade no seu coração. Você tem que buscar essa verdade no seu coração, porque se você sentir que é filho de Deus, você vai ser guiado pelo Espírito de Deus nessa terra. É interessante que nesse momento o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto, e nós conhecemos a história. Naquele tempo no deserto, Jesus foi provado por Satanás. Tem muitos momentos da nossa história que nós vamos ser levados para o deserto pelo Espírito de Deus, para que sejamos aprovados, para que sejamos fortalecidos, para que entendamos que Deus é Deus, para que entendemos que Ele é o dono da nossa história, para que entendemos que Ele nos habilitou para vencer nessa terra, para entendermos que Deus é Deus, e que somente Ele tem que ser adorado. Jesus em todo o tempo no deserto, Ele revelou a palavra de Deus, e Ele revelou a vontade de Deus. Aleluia. Se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ter a palavra no seu coração, porque Josué entendeu: eu não posso apartar da palavra para que eu tenha vitória nessa terra. Eu não posso apartar da palavra que é vida no meu coração, para que eu não peque contra Deus. Cada vez que nós apartamos da palavra, nós tendemos a carne, mas quando nós nos voltamos para a palavra, somos fortalecidos, porque a letra mata, mas vem o Espírito Santo e traz vida a essa palavra que já está enxertada em você, chamada Jesus.
Desculpe, irmãos. Muitas vezes nós estamos no deserto, para que você entenda que Deus é Deus da sua história. Para que você entenda que muitas vezes você não precisa do pão porque tem fome, mas você precisa da palavra de Deus. Para entender que muitas vezes você não precisa ter as coisas dessa terra, do mundo, mas você precisa da presença de Deus. Porque Ele é o Deus que faz tudo isso na sua história. Ele é o Deus que te dá o alimento. Ele é o Deus que te estabelece na terra. Ele é o Deus que prospera o trabalho das suas mãos. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Eu não vou aceitar a proposta do diabo. Eu não vou aceitar a proposta do diabo, porque eu entendo que Deus é Deus da minha história. É Ele que é o meu Deus. É Ele que me supre. É Ele que é o provedor da minha história. É Ele que provê dentro da minha casa. É Ele que provê dentro do meu trabalho. É Ele que provê na minha família. E é no deserto que muitas vezes nós entendemos que Ele é Deus, que Ele é Senhor, e que a Ele adoremos nessa terra. Só Ele, só Ele, só Ele, só Ele, só Ele merece a adoração. Nós sabemos que muitas vezes nós entramos no deserto pelas nossas atitudes. Semeamos sementes que não são dos céus e vamos para o deserto, não pelo Espírito, mas pelos nossos próprios passos. Mas Ele é justo e fiel. Eu não sei onde que você está. Aquilo ali é o meu tempo, pastor. Eu não sei onde que você está nessa noite. Não sei se você está num deserto, não sei. Mas eu sei que Deus te contempla, e que o Espírito Santo te contempla, e que Ele vem sobre a sua história, e Ele traz vida sobre a sua história. Ele é Senhor sobre a sua história. Dani, como assim? Sabe aquelas coisas que você não entende, mas de repente acontece, aparece uma oportunidade, alguma coisa sai do lugar e você entende que era o propósito de Deus. Alguma coisa acontece, você entende que é o Espírito Santo de Deus está fazendo algo. Deixa eu falar algo de Deus para a sua vida nessa noite. O Espírito Santo, Ele está movendo sobre a sua vida como Ele se movia sobre as águas. Ele está movendo sobre a sua casa. Ele está movendo sobre a sua família e sobre os seus negócios. Nos pequenos detalhes você vê a mão do Senhor. Nos pequenos detalhes você vê que Ele é um Deus que cuida de você. Nos pequenos detalhes você vê que o Espírito Santo está movendo sobre a sua vida. Quando você vai para Atos 2, eu já estou acabando. Não sei se você conseguiu me compreender, igreja, nessa noite. Mas Jesus, Ele fez grandes coisas pelo Espírito de Deus. E esse Espírito está sobre essa casa nessa noite. Deixa eu falar algo para você. E esse Espírito habita em você. Esse Espírito, Jesus rasgou o véu e você tem livre acesso ao Santo dos Santos pela pessoa de Jesus. E esse Espírito pode mover no seu interior e mudar tudo que está sem vida,
porque Ele é o Espírito que traz vida, Ele é o Espírito da ressurreição, Ele é o Espírito que traz cura, Ele é o Espírito que traz revelação da palavra, Ele é o Espírito que traz dons para a igreja, Ele é o Espírito que te capacita a subir aos céus. Você precisa dele. Abaixa a sua cabeça, eu já estou passando o meu horário aqui, mas abaixa a sua cabeça agora. Você vai falar com Ele: Espírito Santo, olha como é que está a história aí, Jesus. Olha como é que está a história, Espírito Santo. Olha a minha vida, Espírito Santo, aleluia. Olha a minha, Senhor. Eu quero que o Senhor me guie. Eu quero ser cheio. Eu quero receber deste poder para testemunhar, tanto em Jerusalém até os confins da terra. Eu quero ter esse poder, eu quero ter essa ousadia, eu quero ser capacitada para testemunhar o Teu nome na terra, para exercer as obras que Jesus exerceu, porque queremos ser imitadores de Cristo, queremos ser pequenos discípulos, pequenos Cristos nessa terra. Jesus, por nós jamais conseguiremos. Somos carnais e mal, mas quando o Senhor flui dentro do nosso coração, nos tornamos semelhantes a Cristo, nos tornamos semelhantes ao Senhor. Nos enche nessa noite, Espírito Santo. Nos enche nessa noite, Espírito Santo. Nos enche nessa noite, Espírito Santo. Que onde tiver um lugar, Espírito Santo, se mova nessa hora, nessa noite. Tira coração duro, insensível ao Teu, e manifesta o Teu poder. Que toda cegueira espiritual caia por terra. Que os nossos olhos espirituais estejam abertos. Que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos. Que o nosso olfato esteja aberto. Que a nossa sensibilidade para ser guiado por Ti esteja, Senhor, habilitada pelo Teu nome, Jesus. Que sejamos, Pai, homens e mulheres cheios do Teu Espírito, que onde chegarmos ao reino das trevas nos reconheça. Opera, Espírito Santo, quebra algemas, mas que sejamos impactados pela Tua glória nessa noite. Que haja fome e sede por Ti, que haja fome e sede pela Tua palavra, que haja fome e sede pelo Seu mover, pelo Seu falar. Espírito Santo, queremos Te ouvir. Espírito Santo, queremos ter contigo nessa noite. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e nos convence nessa noite que só Tu és Deus. Te glorificamos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus. Te glorificamos nessa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus.